Fala aí pessoal, estamos de volta aqui no canal do Lessa com mais informações do Fluminense, que entra em campo amanhã contra o Cerro Porteño para tentar confirmar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Por isso o técnico Fernando Diniz comandou hoje no CT Carlos Castilho o último treino antes do confronto. Ainda temos dúvidas, o Diniz certamente não, mas ainda temos dúvidas em relação ao time titular para esse jogo. Eu vou trazer aqui o que eu apurei, o que outros colegas também apuraram ao longo do dia, que também foi movimentado por uma visita de um grupo de torcedores do Fluminense que foi ao CT Carlos Castilho tentar conversar com os jogadores, um protesto ali pacífico, não foram recebidos pelos atletas, mas por dirigentes. Eu vou trazer mais detalhes aqui em relação ao que eu apurei sobre isso, tá? Só não esquece daquela moral, por favor, no like, de se inscrever aqui no canal do Leste. Estamos muito próximos aí, menos de 3 mil inscritos para completarmos, para chegarmos à marca dos 100 mil, essa marca tão esperada, tão especial, que graças a vocês, se Deus quiser, ela se tornará uma realidade em breve. Então estou sempre pedindo para você compartilhar os vídeos aqui nos grupos que você está aí de WhatsApp, de Telegram, enfim, onde você estiver. Recomende aqui o canal do Lessa para que outras pessoas que ainda não conhecem o canal possam ficar tão bem informadas quanto vocês, beleza? Vamos lá, eu vou começar com um assunto aqui, é outro assunto que geralmente irrita, né? E que volta e meia sai, e eu acho que são... eu tô falando de pesquisa de torcida, tá? Ranking aqui de torcida no futebol brasileiro. Volta e meia sai uma pesquisa dessa, e cada vez mais eu acredito que isso é muito produzido para ter engajamento, para gerar discussão, para gerar polêmica, para gerar debate. E aí uma nova saiu, uma pesquisa da CNN Itatiaia, com essa empresa Quest, que divulgou o crescimento nas torcidas de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco em relação ao levantamento realizado no ano passado. A variação dos 4 times foi de 1 ponto percentual dentro da margem de erro da pesquisa, que é 1,4 ponto. O nível de confiabilidade é de 95%. Tá. Beleza, aí tá falando do top 4 ali. A gente vai aqui pegar, saindo desse top 4, entre os 10 clubes com maiores torcidas ainda estão Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio com 4%, cada um deles, e Inter e Santos que aparecem com 3% cada. A pesquisa entrevistou 6.373 pessoas, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas em 278 cidades diferentes. Além de torcedores brasileiros de times de futebol com 16 anos ou mais, o levantamento deste ano teve a inclusão de crianças e adolescentes, entre 7 e 15 anos. A gente vai aqui para o ranking: Flamengo 25%, Corinthians 17%, Palmeiras 10%, São Paulo 9%, Vasco 5%, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio 4%, Inter e Santos 3%, Bahia, Botafogo e Sport 2%. O Fluminense nem aparece aqui nessa lista. O Fluminense nem aparece aqui nessa lista. O Fluminense é campeão da Libertadores, né, ganhou a Libertadores no ano passado, bicampeão estadual, e parece que a cada ano que passa, a cada nova pesquisa que surge, o Fluminense vai perdendo torcedor. Então você aí, torcedor tricolor, cuidado. Porque a qualquer momento você pode ser dizimado da face da terra, porque aparentemente as pesquisas elas vão... O Vasco cresceu 1%. Né? O Vasco, que certamente vem conquistando muitos títulos ultimamente, cresceu. E o Fluminense caiu. E principalmente em relação ao Botafogo, que a gente tem uma noção muito melhor, que é um outro rival aqui de dentro do estado. E se a gente observar, é claro que isso não quer dizer tanta coisa, não necessariamente quer implicar em tamanho de torcida, mas vários levantamentos que são feitos em relação a redes sociais, por exemplo, a torcida do Fluminense é uma das mais engajadas. Sempre está brigando ali no topo. Mas quando as pesquisas são divulgadas, aparece abaixo de 2%. Isso tem que se levar em consideração uma série de coisas, inclusive onde são feitas as entrevistas, onde tem o maior número de entrevistados, enfim, isso afeta, obviamente, o resultado final. Mas, repito, eu acho que é muito mais uma coisa para gerar engajamento, debate. Eu, sinceramente, olho para isso aqui e, para mim, não faz o menor sentido. E é engraçado porque a Rádio Itatiaia, como vocês sabem, pertence também aos gestores do Atlético Mineiro. CNN, etc. E é talvez a única das poucas pesquisas que o Atlético aparece exatamente empatado com o Cruzeiro. Normalmente tem um pouco menos. Coincidência, né? Mas deve ser uma coincidência, certamente.
Você imagina uma pesquisa da Itatiaia, encomendada pela Itatiaia, colocando a torcida do Cruzeiro, né, com um número maior de torcedores. Enfim, eu sinceramente não dou a mínima para essas pesquisas. A gente fala, debate eventualmente porque gera discussão nas redes sociais, o torcedor reclama, o torcedor debate e aí a gente acaba falando também. Mas eu não acredito que essas pesquisas elas traduzem exatamente a realidade que temos hoje aqui no Brasil. Porque há uma série de fatores aí, inclusive fatores regionais, fatores nacionais que acabam impactando nesse resultado. E só para citar um exemplo, se você for no Maranhão, você vai achar a torcida do Fluminense lá pra caramba. Se você for no Espírito Santo, não preciso nem falar. Então, são essas coisas, a gente não tem acesso a todos esses dados, que acabam fazendo muita diferença. Se você for em outro estado, você não vai achar torcedor do Fluminense, ou muito pouco, e vai achar muito mais torcida de outros times. Então é sempre muito difícil equilibrar isso e de fato, tornar esses números algo minimamente coerente dentro do que é a realidade hoje dos clubes, tanto em seus estados quanto fora deles. Então eu não costumo levar tanto em consideração e se eu fosse você, também não levaria. Apesar de que, obviamente, os rivais sempre vão ficar usando isso para provocar de alguma forma. Porém, isso é muito ruim, porque quando você está falando em criação de liga, né, quando tinha esse debate mais forte, e até em outras situações, números como esse, eles são utilizados. E aí, eventualmente, em alguma situação, isso pode trazer problemas, né, porque os caras pegam uma pesquisa ali, opa, não, isso aqui tá vendo aqui a diferença? Até para em termos de patrocínio, eu não sei o quanto de impacto tem de fato, mas pode representar alguma coisa. Eu não sei o quanto isso pode impactar, mas é um lado negativo que eu vejo nessas pesquisas. Eu acho que é uma consequência negativa que pode em algum momento impactar em alguma coisa. Vamos lá, um grupo hoje de torcedores do Fluminense marcou presença no CT Carlos Sachírio para tentar conversar com jogadores, tentar conversar com dirigentes e fazer ali um protesto pacífico, que na verdade, aparentemente, pelo que eu apurei, foi mais um bate-papo do que necessariamente um protesto, perdão. Os torcedores esperavam falar com o técnico Fernando Diniz, falar com os jogadores, mas eles não chegaram a entrar no CT. Eles ficaram ali na porta do CT e foram recebidos pelo diretor de planejamento, Fred, e também pelo diretor executivo, Paulo Angione. Foram eles que foram lá trocar essa ideia com esses torcedores e, posteriormente, transmitir a mensagem para os jogadores, para a comissão técnica. Não sei nem se vão fazer isso na real, sinceramente. Pode ser que eles tenham se comprometido e feito, mas se tratou muito mais de um bate-papo ali pacífico, sem quebra-quebra, sem confusão, foi algo respeitoso. E quando é feito dessa forma, eu acho que é aquela coisa. Vai acrescentar muito? Vai mudar muita coisa? Eu nem acredito tanto nisso. Mas eu acho que o torcedor, aquele que tem disponibilidade, pode fazer isso. Ele faz a sua parte de mostrar, de marcar presença. De mostrar, olha só, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está percebendo e a gente está aqui para cobrar. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. E vamos tentar entender aqui por que o time não está jogando bem, por que o time está com tanta dificuldade esse ano, o que não está dando certo. Acho que quando a coisa é feita dessa forma, sem agressão, sem baderna, principalmente no ambiente de trabalho de jogadores, enfim, de todos ali que estão no Fluminense, sem desordem, eu acho que não, se não ganha, também não tem muito a que perder, né, na minha visão. E eu acho que fica uma coisa assim de respeito entre as partes. E o Fred vai lá falar, porque obviamente o Fred tem o respeito do torcedor de uma forma geral. Mas eu acho que é um sinal que a torcida manda para o clube para dizer, ó, a gente está aqui, tá? A gente está vendo o que está acontecendo e a gente vai cobrar. Se as coisas piorarem, a gente vai chegar e a gente vai cobrar. Eu acho que a maior manifestação, como sempre, ela tende a acontecer nas arquibancadas. É lá, principalmente, que o torcedor deve se manifestar, vai chegar lá, vai vaiar, vai criticar. E eu acho que, sinceramente, eu acho que surte até mais efeito do que necessariamente um bate-papo ali no CT. Mas, dessa forma, eu acho que tem um quê ali de dizer que é bom vocês melhorarem, porque
o torcedor vai cobrar se isso não acontecer. Olha, lembrando que aqui no canal do Leste você tem 10% de desconto na Food Fanatics. Vai lá, clica lá na aba do Fluminense, vem aqui, ó, brasileiros. E aí você vai encontrar muita coisa lá, inclusive camisas 2024 oficiais com personalização. Importante reforçar sempre que se trata de um produto oficial. Isso é muito importante lembrar. O Fluminense ganha com essas vendas. E na Food Fanatics a personalização, falando baixinho aqui, sai mais em conta, é mais barato, tá? Além do cupom que você tem aqui. Tem casaco, olha só, esse casaco 2024, que ficou muito maneiro esse verde, lindo. Calça de viagem. Essa roupa de viagem aqui, eu acabei de comprar essa verde. Eu acho até que a do ano passado era até mais legal, mas vendo de perto eu gostei muito dela. E aí, utilizando o cupom Jornada 10, você tem 10% de desconto, além de 10% pagando no Pix. Então essa camisa sai praticamente ali por R$200, um pouquinho mais de R$200. Corre lá na Food Fanatics, utilize o cupom Jornada 10 para você ter esse desconto e ter acesso a esses produtos oficiais do Fluminense, camisas, uniformes e outros bonés, enfim, tudo com desconto e produtos, tudo com desconto sem deixar de adquirir um produto oficial. Bom, vamos falar do provável time de amanhã para enfrentar o Cerro Porteño. Teremos ou poderemos ter a volta de alguns jogadores. Hoje, por exemplo, Renato Augusto trabalhou com bola no CT Carlos Sachílio. Então já está recuperado, já está trabalhando ali com os demais companheiros, aparentemente participando normalmente do treino. Então poderemos ter a volta já de Renato Augusto para ficar à disposição ali no banco de reservas. E além deles, eu apurei que Thiago Santos e Gabriel Pires estão liberados. Eles estão liberados pelo departamento médico, já cumpriram ali a transição e dependem apenas da comissão técnica agora, para ficarem à disposição. Se a comissão técnica entender que eles já têm condição de irem para o banco, pelo menos, podem ser opções, novidades do Fluminense para o jogo contra o Cerro Porteño, diminuindo aí finalmente um pouco essa lista do departamento médico e dando opções para o Fernando Diniz. Agora, em relação ao time titular, o que a gente pode ter para esse jogo? A dúvida principal é na zaga, né? O Diniz já deve ter definido, mas, enfim, pelo que eu apurei aqui, ele testou mais de uma formação, e uma dessas opções é colocar o Martinelli na zaga de fato. E aí o GE mais cedo publicou que realmente isso aconteceu, o Martinelli foi testado na zaga, e o Alexander, ele atuou ao lado do Lima no meio de campo, mas também Felipe Andrade atuou ao lado de Antônio Carlos, formando a dupla de zaga com Felipe Andrade e Antônio Carlos. Até me surpreende um pouco porque, assim, na minha cabeça, eu achava um pouco improvável ele começar o jogo com os dois. Uma dupla diferente, uma dupla que, enfim, o Antônio Carlos já sofreu muitas críticas, o Felipe Andrade que ainda está se firmando no time. Então eu achava que ele fosse colocar um jogador mais experiente ali, poderia ser até Thiago Santos ou Gabriel Pires que estão voltando agora, mas aí a gente não sabe as condições de cada um exatamente, ou justamente o recuo do Martinelli para formar essa dupla ali ao lado do Antônio Carlos. Muita gente não tem opinião formada. Eu, sinceramente, se a decisão fosse minha, pela boa partida que o Alexander fez contra o São Paulo, para esse jogo, até falei sobre isso no vídeo da manhã aqui no canal, para esse jogo, que eu acho que o Fluminense vai ter um domínio maior e tende a ter mais controle, mais presença no campo ofensivo, eu escalaria o Martinelli com o Alexander no meio. A minha opinião, a minha opção seria essa. Tá? E aí o restante do time, o Marquinhos, ele deve ser mantido na lateral direita, a princípio, o Diniz vai insistir nessa opção. Vamos ver até quando vai dar resultado, até quando ele vai, de fato, manter o Marquinhos ali, se vai manter até o Samuel Xavier voltar, acho que vai depender muito do rendimento do Marquinhos por ali. E no ataque, dessa forma, ele conseguiria manter o Keno. Tem essas duas coisas, né? Ele buscar mais profundidade com o Marquinhos, e de novo, é mais um jogo que o Fluminense tende a ter mais posse, mais controle, então seria interessante ter a profundidade do Marquinhos, ter mais ofensividade e poder de ataque ali pela direita, fazendo a dobradinha com o Keno, e aí o Keno mantido, aliás, com o Arias, porque o Keno vai para o lado esquerdo e o Arias fica na direita. Então a gente tem esse provável time titular do Fluminense com Fábio, Marquinhos, Antônio Carlos, e aí Felipe Andrade ou Martinelli, e Marcelo, no meio, Alexander ou Martinelli, aí depende da situação, né, do Martinelli, onde ele vai ser utilizado, com Lima e Ganso voltando ao time, Keno, Arias e Germancano. São as possibilidades para o jogo de amanhã. O que vocês acham? Qual time deveria começar jogando? Qual dupla deveria ser a titular da zaga? São algumas mudanças importantes. O Fluminense que vem sofrendo muito no sistema defensivo, muito com desfalques, com
alternâncias ali que acabam, querendo ou não, impactando no rendimento do time. E mais uma vez isso vai acontecer diante do Cerro Porteño, um jogo que pode sacramentar o Fluminense nas oitavas de final. Basta ganhar uma vitória simples, já coloca o Fluminense nas oitavas e também ali na liderança da chave, o que é evidentemente também muito importante. Então deixe aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim que tivermos mais novidades, a gente volta com mais informação. E claro, a partir de amanhã, às 6 da manhã, pré-jogo completo com todas as informações e análises desse Fluminense e Cerro Porteño. Valeu, pessoal, um abraço.